Seja muito bem-vindo a mais um episódio da carteira do canal e hoje eu vou te mostrar aqui, principalmente, os aportes que eu venho fazendo. Fiz 2 aportes já agora no começo de outubro, ainda tenho perspectiva de bons aportes até o final de outubro, é lógico. Vou trazer esses aportes, toda a lógica por trás. Fiz 2 aportes até interessantes, olhando para uma óptica de precificação, oportunidade. Sabemos que o Ibovespa está valorizando bastante, então eu fiz uma reprojeção, fiz uma revalorização dos meus ativos, tem um novo preço-alvo, te mostrei isso inclusive no vídeo passado. Hoje eu vou até dar uma passada por isso, te mostrar novamente os meus preços-alvos e fiz aportes bem interessantes olhando para precificação e também entrega de dividendos. 2 empresas que têm uma projeção muito interessante e eu quero te mostrar tudo isso, toda a nossa metodologia Skin the Game na prática. Veja, hoje a nossa carteira tá no positivo ainda, né? Mesmo com queda na nossa primeira posição, principal posição, que é o Banco do Brasil, o Ibovespa como um todo vem valorizando, então acabou puxando nossa carteira em variação, mas como eu sempre te falo, isso aqui é o mínimo. O que eu sempre olho é rentabilidade, levando em consideração o dividendo recebido. Quase 20% já de rentabilidade, eu vou te mostrar, estamos batendo CDI, Ibovespa, estamos batendo tudo aí em rentabilidade. Hoje um patrimônio acumulado de quase 20 mil reais, né? O nosso rumo a 20k, daqui a pouco já vai se tornar rumo a alguma outra coisa, a gente vai decidindo, sendo que, veja, no mês 7, principalmente com essa queda muito forte do Banco do Brasil, queda essa que foi muito mais potencializada do que agora, que até vem valorizando um pouco, eu tive um prejuízo no acumulado nesse período de R$ 1.100. Hoje eu já tenho um lucro na casa de R$ 220, algo pouco olhando para a variação, mas ainda assim um lucro. Talvez investir em ações é isso, é volatilidade. Sendo que, por que eu tomei tanto prejuízo nesse momento, né? No mês 7? Porque no mês 7, enquanto o Banco do Brasil estava caindo muito forte, chegou ali seus R$ 18, eu continuei comprando o Banco do Brasil nesse momento, ou seja, veja muito, presta atenção nisso. A posição que estava em queda, em prejuízo, eu fui aumentando minha posição, ou seja, a carteira foi ficando muito no negativo, porque eu estava tendo mais do que estava no prejuízo. Porém, isso é um risco calculado, é algo intencional para termos um retorno maior a longo prazo, tanto dividend yield cost como valorização, tem um preço médio interessante e um ótimo ativo. Então hoje, Banco do Brasil ainda está no negativo na minha carteira, não estou fazendo mais aportes, vou te mostrar meu preço-alvo, eu estou sendo mais exigente no Banco do Brasil, tanto olhando para o saldo, né, a posição que eu já tenho no Banco do Brasil em carteira, mas não só por isso, como também por uma espera curto, médio prazo pessimista, principalmente olhando para a entrega de resultado, dividendos. Então eu estou olhando hoje mais para outras posições, mas ainda assim o preço médio olhando para longo prazo interessante, R$ 23, né, uma desvalorização olhando para cotação apenas de 5%, a rentabilidade bem no positivo por causa do dividendo inteligente, sempre aportando, visando o recebimento de dividendos, potencializando o recebimento de dividendos. Hoje temos uma ISA Energia, que ainda é minha segunda principal posição, disputando ali com a Petrobras, que eu fiz aporte, já vou te mostrar melhor isso. ISA Energia que eu até queria fazer aporte, por causa da Datacom que foi anunciada, tá um tanto quanto acima do meu preço médio, mas isso, pô, não fico muito pilhado com isso, tá? O ponto é, valorizou bastante, chegou ali aos R$ 25, não vejo uma justificativa para isso, principalmente porque o dividendo anunciado no acumulado, já descontando imposto de renda, foi um JCP, não foi um dividendo, fica ali na casa de 60 centavos por ação. Então valorizou muito por um dividendo complementar, um dividendo que não foi elevado. Após isso, a empresa vem de uma queda contínua, então estou esperando se assentar melhor. Caso chegue a um preço mais interessante, eu penso sim fazer aporte na ISA Energia. Segunda posição, Petrobras do positivo, CEMIG também, BB Seguridade, que eu aumentei meu preço médio, estava bem mais baixo do que isso inclusive, mas não tem problema. Ainda assim, no momento atual, a BB Seguridade se encontra em um momento interessante e é uma posição que eu quero aumentar posição, quero aumentar relevantemente a posição inclusive, muito mais do que a posição atual, apenas 7% da carteira. BR Portas, minha menor posição, mas também a que mais valorizou, não venho fazendo tantos aportes, principalmente em relevância do aporte. Bitcoin, que deu uma valorizadinha recente bem interessante, né? 22% já de variação no positivo. Olhando para outubro, não tenho espera de dividendos, tá tudo bem, né? A gente trabalha com poucas ações nesse primeiro momento, então tem meses sim que o dividendo vai ser menor ou que até mesmo não vou ter dividendos, mas olhando para novembro e dezembro,
principalmente dezembro, mas novembro também alguns pagamentos interessantes, mas com ênfase em dezembro teremos provavelmente o recorde de dividendos da carteira, e eu tô olhando para dezembro nesses aportes que eu tô fazendo, um tanto quanto Petrobras principalmente. Como eu te falei hoje, a nossa carteira tá batendo de longe qualquer índice, né, de valorização, até mesmo em VVB11 e DIV, qualquer índice que a gente for analisar, a carteira tá batendo e tá batendo por muito. A que mais valorizou aqui foi o IDIV, né, o índice que é o Ibovespa, só que olhando para dividendos, empresas pagadoras de dividendos. Nossa carteira tá batendo e por muito. Então, fazendo essa análise mais detalhada, hoje tendo um dividend yield cost da carteira muito prejudicado por causa do Banco do Brasil, que tem uma projeção baixa de entrega de dividendos para 26, principalmente 2025 já vemos essa queda de dividendo pago pelo Banco do Brasil, mas principalmente para 2026. Então, por isso, entre outros fatores, vem aumentando posição em outros ativos, com ênfase na Petrobras e na BB Seguridade. Já vou te mostrar os lançamentos, inclusive. Então, olhando hoje para minhas posições, minhas metas, a carteira se encontra assim. Veja bem, o meu ideal em Banco do Brasil é de 35% da carteira. Hoje está bem acima disso, quase 50%, mas tudo bem, por quê? Aproveitamos um momento muito interessante de precificação, oportunidade, abaixei bastante o preço médio a longo prazo, vamos ser bem recompensados por isso, então tá tudo certo. Já que olhando para Easy Energia e CEMIG, mais ou menos próximo do que eu espero, eu não quero ter tanta posição assim nesse primeiro momento da carteira nas empresas, até porque hoje vejo oportunidades muito melhores em precificação, né? O setor elétrico não vejo tão oportuno assim em precificação. BR Portas, quero até ter uma posição tanto quanto maior, mas ao preço atual não quero fazer aportes tão elevados, e Petrobras e BB Seguridade, que são ativos que eu quero aumentar bastante minha posição, né, na casa dos 18, entre 18 a 20% da carteira hoje, tô ainda assim bem abaixo disso, e estão em um momento muito interessante de precificação. Já vou te mostrar os aportes que eu fiz. Esses nossos primeiros aportes aqui de outubro, fiz 2 aportes justamente na Petrobras e na BB Seguridade, comprei 20 cotas de cada um dos ativos, né? Então deu mais ou menos ali R$620, né? 620, R$650 em cada um, num total entre R$1.200 e R$1.300 de aporte. E eu quero te falar uma coisa aqui, ó. Vem cá. Essa nova carteira do Investidor 10 é interessante porque tem esse gráfico, o gráfico dos aportes. E eu quero te mostrar o quê? A média de aporte que eu venho fazer aqui no canal é de R$1.500 por mês, sendo que não é uma obrigação, tá? Né? Ah, tem que fazer R$1.500, não, é de acordo com as oportunidades, o momento, tudo mais. Tanto é que no mês 5 eu fiz R$3.200 de aporte, perfeito. Então no mês 9 eu fiz só R$820 de aporte. Eu não vi muitas oportunidades, comprei até um pouco de BR Portas, que tá um preço tanto quanto elevado, só porque eu queria rebalancear um pouco, aumentar um pouco de posição no ativo, sendo que no mês atual já fiz um aporte mais relevante, né, entre R$1.300 quase, e eu pretendo compensar o que eu fiz aqui, não fiz no mês 9, agora no mês 10 de outubro, principalmente olhando para a precificação em BB Seguridade, Petrobras, caso continuem no preço atual ou até caiam um pouco mais. E você lembra que eu te falei sobre preço alto, certo? Certo. Todo vídeo aqui eu venho te falando que eu tenho um caixa interessante destinado para a carteira do canal. Eu pretendo fazer aportes mais relevantes de fato, com um direcionamento, um foco em um ativo específico apenas, quando os ativos chegarem a esses preços. Easy Energia e CEMIG não tanto. Hoje eu já não olho tanto assim para aumentar uma posição de forma muito relevante nos dois ativos, nem mesmo o BR Portas. Mas caso caia aqui por R$16, eu sem dúvidas vou fazer um aporte mais relevante. Agora, Petrobras abaixo dos R$31 e BB Seguridade na casa dos 32,50, mas com ênfase nos 32, abaixo disso, pretendo fazer um aporte bem relevante, e também Banco do Brasil, caso caia abaixo dos R$19, sim, eu voltaria a aportar, olhando principalmente para um dividend yield on cost a longo prazo e também uma valorização na recuperação de resultado a longo prazo. Eu quero te mostrar algo muito interessante e importante aqui, tá? Que faz parte, inclusive, da nossa metodologia de potencialização de resultado a curto, médio prazo. Veja, hoje o Banco do Brasil, de acordo com a nossa projeção, não está interessante, nem mesmo olhando para o dividend yield atual. O Banco do Brasil já vem de uma queda muito forte. Então, olhando para a projeção, 5, na casa entre 5 e 6% dividend yield. Ou seja, para chegarmos em uma renda, para gerarmos a bola de neve com o Banco do Brasil, precisamos de uma renda passiva de R$21,82. Por quê? Isso, né, de renda passiva, já compra uma cota do Banco do Brasil sem ter que tirar nada do bolso. Vem acompanhando aqui comigo. Então, de forma passiva, eu já compraria uma cota do Banco do Brasil, gerando o efeito bola de neve com dividendos. Porém, para chegar nessa meta de receber R$21, R$22 com o Banco do Brasil, hoje, por causa desse baixo dividend yield projetado, eu precisaria de R$4.500
Petrobras, basicamente. Sendo que, quando eu olho para a BB Seguridade, por exemplo, ou até mesmo a Petrobras, que para eu receber uma renda maior de R$31, no caso da BB Seguridade, quase R$33, eu precisaria nas duas de um aporte de um valor investido no ativo muito menor, R$3.300 e R$3.600. Ou seja, para receber mais na BB Seguridade e na Petrobras hoje, eu precisaria de muito menos investido, justamente porque o Banco do Brasil tem já uma queda de dividendos e uma projeção, que é o que de fato importa, ainda menor, bem pessimista. Hoje, quando temos preço teto da BB Seguridade, eu estou sendo bem conservador, um payout de apenas 80%. Hoje, para você ter noção, ela paga ali na casa dos 90% a 95%. Eu estou sendo extremamente conservador aqui. Mesmo assim, a BB Seguridade tem uma capacidade de pagar ali seus 11% de dividendo, ou seja, esperando 10%, eu poderia pagar R$36 da BB Seguridade para receber um alto dividendo. Olhando para a Petrobras, a história é basicamente a mesma. Muito boa, também muito interessante, até mais interessante, olhando muito conservador também, olhando apenas para resultado operacional, sem considerar os pagamentos não recorrentes para alimentar o caixa da União, que normalmente a Petrobras vem fazendo nos últimos anos. Olhando apenas para o operacional, uma espera de 11,20% em dividendos, ou seja, esperando 10%, poderíamos pagar R$35 na Petrobras. Isso aqui é o preço teto. Você vê aqui que não é o mesmo preço que eu coloquei lá no preço-alvo. Por quê? O preço teto é o preço máximo que eu posso pagar em um ativo esperando determinada rentabilidade com dividendos desse ativo. Nesse caso aqui, 10% de dividend yield. O preço-alvo é o preço que eu espero, é o preço que eu acho muito bom para fazer um aporte relevante, mais relevante. Não para por aí. Quando olhamos no ranking das ações mais baratas da Bolsa, as duas empresas se encontram muito bem, principalmente olhando para um pagamento médio de dividendos dos últimos anos. Nossa metodologia leva muito em consideração, como eu sempre venho te trazendo, acompanhando aqui com você durante todos esses vídeos, precificação, momento de oportunidade de compra e também dividendos, até mesmo pelo dividendo inteligente. Então essas fórmulas, preço teto, déficit Bazin, preço justo, metrificam tudo isso com muita eficiência. Não só a BB Seguridade, quando eu coloco a Petrobras, se encontra ainda melhor. A Petrobras hoje é a quarta melhor empresa olhando para pagamento de dividendos em uma média dos últimos 5 anos dentre todas as empresas do Ibovespa. Lembrando, se você quer ter todas essas abas, ranking das ações mais baratas da Bolsa, de todas as empresas do Ibovespa, esse ranking ele é automático, ele é vinculado com a B3, atualiza automaticamente. Além disso, preço teto, projeção, valuation, gestão de risco, precificação, controle dos seus dividendos, da sua carteira como um todo, não só ações como fundos imobiliários, renda fixa, exterior, enfim. Todo esse controle de forma automática, vitalícia, funciona no computador, no celular. Caso tenha interesse, a planilha se encontra aqui embaixo, é o segundo link da descrição. Então veja, eu venho te falando aqui pra gente encerrar a conversa, que eu venho fazendo caixa relevante, e tá tudo bem, venho mesmo, tenho caixa ali, já mais de R$20 mil de caixa, mas sem parar de me expor no Ibovespa, na Bolsa. Quando tiverem oportunidades, então, meu amigo, é aí que a gente vai tirar do caixa, justamente para isso existe o caixa de oportunidade, para migrar pro Ibovespa, para a Bolsa de Valores, é uma carteira de ações, então, especificamente nesse caso, para ações. Mas veja, hoje o Ibovespa, no ano de 2025, vem valorizando seus 20%, e hoje temos um cenário muito interessante para curto e médio prazo. Hoje, o IPCA, a inflação do Brasil já vem caindo de forma bem relevante, ainda acima da meta, mas mesmo assim já apresentando uma queda. A Selic também com a perspectiva de queda para 2025, para 2026, perdão, para 2027, então, melhor ainda, o câmbio, olhando para a diferença, a disparidade entre o dólar e o real, muito mais favorável do que, por exemplo, no início do ano. Hoje, temos um momento que não dá para considerar o mesmo preço-alvo, a mesma precificação do que o início do ano. São cenários, momentos diferentes. Às vezes, você está esperando o fundo do poço de uma empresa que está muito barata, que é um momento oportuno de precificação. Então, eu quero te chamar a atenção a isso. Talvez valha a pena você reconsiderar o preço das suas empresas, da sua carteira de ações. Por quê? Às vezes você está deixando de se expor, de fazer aportes e talvez você perca esse momento muito oportuno. As empresas só continuem valorizando, você preso pelo efeito da ancoragem em um preço que talvez já não seja mais tão realista. Eu espero ter te agregado valor de alguma forma com esse vídeo, mas se você quer ter ainda mais valor agregado comigo, quer aprender comigo a escolher, analisar as melhores empresas
empresas para crescimento, dividendos, para ter uma carteira que cresça em patrimônio, gere renda passiva o mais rápido e eficiente possível, porém com segurança, sem riscos desnecessários. Eu te convido a conhecer o Mapa das Ações. Esse que é o meu projeto, onde eu te ensino tudo isso direto ao ponto, valorizando o seu tempo, sem enrolação, com acompanhamento, comunidade do WhatsApp, diversos materiais bônus. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o projeto, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, mas aproveita, porque hoje é um ótimo custo-benefício em todo esse valor que eu te entrego. No mais, foi um prazer te ter por aqui comigo e não se esquece, é só o começo.